E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá marcando presença aí Tudo. Lucas Miguel, Alessandro, Mariane Braga e Manuel Campos. Aguardando os outros, né? Não chegaram ainda. Se for chegando, a gente vai habilitando. Vamos para as nossas aulas de matemática, 3, né? No dia de hoje. E lembrando que, opa, chegando mais um aqui. Sebastião Júnior, seja bem-vindo, Sebastião Júnior. Lembrando que nós vamos é, só fazer a correção daquela atividadezinha da semana passada, que é rapidinho, só são duas questões, e aí a gente trabalha hoje a parte de. A gente trabalha hoje a parte de equação de segundo grau. Vamos dar continuidade, né? Nosso trabalho aí de equação de segundo grau, e quando for na terça-feira, a gente volta para o estudo de semelhança, né? De figuras planas, tá certo? Figuras semelhantes. Ampliação, né? Redução de figuras, figuras semelhantes e figuras congruentes, né? São coisas diferentes. Semelhança é uma coisa, congruência é outra. E aí a gente faz outras atividades. Mas aí, pessoal, vamos à correção daquela atividade. A atividade sobre semelhança é a seguinte. Foi mostrado para vocês que duas figuras planas elas são semelhantes quando você aumenta ou diminui, ou até mesmo quando você não faz nada com elas, quando elas têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, as mesmas medidas, elas são semelhantes. Nesse caso, elas são também congruentes, né, iguais, né, podem ser. é, Por exemplo, a gente evita a palavra igual porque, por exemplo, se essa figura aqui tem um tamanho, digamos que essa daqui tivesse o mesmo tamanho, mas essa daqui fosse colorida e essa preto e branco, já não seria igual, né? Mas estamos falando aqui da parte de matemática. Por isso a gente diz congruente, que aí eu me refiro só às medidas, tá certo? Mas o que nós estamos trabalhando aqui é semelhança. E aí, para que uma figura seja semelhante à outra, ela tem que permanecer do mesmo tamanho, ser aumentada ou diminuída, mas assim, proporcionalmente. Do tamanho, na proporção que um lado aumenta, o outro aumenta também. Por exemplo, eu vou aumentar essa figura. Então eu vou dobrar os lados. Então ficaria o quê? Se eu dobrar o 4, passa a ser 8. Mas aí eu teria que dobrar o 3, que passaria a ser 6. Então, uma nova figura com a medida 8 e 6, ela é uma figura semelhante. E os ângulos têm que permanecer os mesmos ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Aí vai ter que continuar com 4 ângulos de 90 graus. Se for um triângulo, os ângulos também têm que ser os mesmos. Não pode mudar os ângulos. Então, quando eu pego a razão proporcional, quando eu pego as medidas do lado e divido pelo outro, o resultado tem que ser os mesmos. Tem que dar a mesma coisa. Por exemplo, quando eu divido 4, por esse valor aqui, se eu estou dizendo que essas figuras são semelhantes, é, se eu estou dizendo que essas figuras são semelhantes, então, pessoal, na hora que eu divido 3 para 1,5, quando eu divido 3 para 1,5, o resultado será o quê? O resultado será 2. Né? Quando eu divido 3 para 1,5. Aí, quer dizer, então, quando eu dividir aqui, dividir 4, né? Quando eu faço a divisão aqui de 4, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 2. Tá certo? Para poder aqui dar 2, né? Para poder a divisão, o resultado dar 2, eu tenho que dividir 4 por 2, dá 2 também. Ó. Então seria uma razão proporcional. Essa canetinha aqui eu dei uma ajeitada nela, mas está desconfigurada ainda, que eu estou apertando e ela vai marcando a tela. Tem alguém pedindo para entrar? Deixa eu ver aqui. Ora, na hora que eu ia clicando, saiu.
Vamos ver se pede de novo, né? Vamos ver se pede para entrar novamente. Cleiton, você parou de compartilhar a tela? Foi. Então é porque eu estava compartilhando, era? Ou não? Tava, mas você parou de Rapaz, compartilhar. será que aconteceu, né? Ah, é aqui, ó. Pronto, então chegando aí a Joana. Joana Cícera. Boa tarde, seja bem-vinda. Pronto, eu vou. Boa tarde. Realmente, ó, parou aqui. Deixa eu apresentar. Ainda bem que vocês avisaram. Deixa eu avisar aqui. Aliás, deixa eu compartilhar aqui. Pois bem, então vamos aqui às questões. Voltou a apresentar aí? Sim. Sim. Aí diz assim, ó, na primeira questão, sem efetuar medições e considerando as fotos anteriores, responda no caderno. Como são os ângulos nos cantos da foto A e da foto B? Ora, a resposta aqui, como é que são esses ângulos? São ângulos retos, né? Ângulos retos, ângulo de 90 graus, são semelhantes, tá certo? A gente pode dizer até que são congruentes, né? Não é semelhante, são congruentes. Professor, o que é congruente? Quando eles têm a mesma medida, ó, foto A e foto B. Então, são ângulos de 90 graus. Pode botar assim que tá bom. São ângulos. Claro que existem outras formas de responder, não é obrigado a ser só assim não. São ângulos de 90 graus. Pronto. B. Se a medida de comprimento da altura da menina, olha só o que ele está dizendo. Se a medida de comprimento da altura da menina na foto A é de 1,8, então qual é essa medida na foto B? Pessoal, perceba o seguinte, ó, qual é a medida na foto B? Perceba que a razão proporcional da figura é 2. Como assim, professor? 2? Oi, professor. Oi. Essa aí é das fotos de cima. Hã? É, olhe lá no livro. Ah, sim, no livro. Tudo bem. É Ixi, porque eu no mudei livro aqui. aí tem. É lá em cima que a gente responde as questões. Peraí, deixa eu ver aqui no meu livro que está aqui do meu lado. Então eu posso ir aqui também. Depois eu volto para cá para essas resoluções. Só me lembre aqui que resoluções de equações quaisquer é na página 55, para eu não me perder. Então, nessa situação aqui, tanto faz, pessoal. Não tem questão de dizer que tem que dividir sempre o primeiro pelo segundo, não. Por exemplo, 4 por 6, que dá 2 terços. 3 por 4,5, que dá 2 terços. Não, você pode, preferencial até, mais usual, você dividir o grande pelo pequeno. Só que o grande pode aparecer primeiro ou pode aparecer em segundo plano. Vamos dividir aqui o 6. Vamos dividir o 6 por. Vamos dividir o 6 por 4. E depois vamos dividir 4,5 por 3. Vamos botar bem aqui. 6 por 4. 6 dividido por 4. Vamos simplificar. 6 por 2 dá 3. E 4 por 2 também vai dar 2. Então dá o quê? 3 meios, que dá, dividindo aqui, dá 1,5. Se eu dividir também 4,5 por 3, 4,5 dividido por 3, não sei se é por 3 lá, deixa eu ver. 4,5 por 3, 4,5 dividido também por 3,
vai dar o quê? 1,5. Tá certo? 4,5 dividido por 3 vai dar 1,5. Então, a razão proporcional, ela é a mesma. Não importa se eu estou indo de trás para frente ou de frente para trás. Deu para entender? Então, ele pergunta, ó, se a medida de comprimento da altura da menina na foto é de 1,8, então qual é a medida na foto B? Tá aqui, a menina é 1,8. Tá certo? A menina é 1,8. Então, você vai entender o seguinte. A razão proporcional que você tem que encontrar. Se aqui é 3 e aqui é 1,5, então foi dividido por 2. Ó. 3 dividido por 2, 1,5. É a mesma coisa que eu tenho que fazer com a altura da menina. A razão proporcional é 2. Aí eu pego 1,8 e divido por quanto? Divido por 2. Tá entendendo? Ó, você toma como referência qualquer um aqui. Esse 4 também, ele foi dividido por 2. 4 dividido por 2 vai ser o quê? 2 aqui, ó. Vai ser 2. Não sei por que essa canetinha tá desse jeito, com esse probleminha. Então, se eu dividir 1,8 eu não sei, mas se eu disser que 18 vai dar o quê? 18 não é 9 dividido por 2? Como tem uma casa depois da vírgula, você bota uma casa depois da vírgula, ou seja, 90 centímetros. Tá certo? Então, se a menina grande, a moça grande, tem 1,80 m, ela foi reduzida a menina pequena aqui, a mesma menina, né? Mas num tamanho reduzido, vai dar só 90 centímetros. Deu para perceber aí? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Se eu quero transformar de grande para pequeno, a gente divide. Por exemplo, você tem uma rapadura e quer deixar essa rapadura em pedaços, você não vai nem dividir? Não é isso? Agora, se você tem pequeno e quer transformar em grande, você multiplica. Só que você tem que conhecer a razão proporcional. Como eu já descobri que a razão proporcional é 2, professor, como foi que você descobriu? Desse jeito aqui, dividindo um pelo outro. Ó. 3 dividido por 1,5, 2. Tá entendendo? 3 dividido por 1,5, 2. É melhor você sempre dividir o grande pelo pequeno. Muito embora o grande esteja na frente ou atrás, divida sempre o grande pelo pequeno, que é melhor. Pronto, minha razão proporcional é 2. Então, você vai do grande para o pequeno, você divide por 2. Do pequeno para o grande, multiplica por 2. Então, digamos, essa menina, essa imagem, a menina tem 0,9 metro, ou seja, 90 centímetros. Como eu quero deixar grande, multiplica por 2. 2 vezes 9, 18. Uma casa depois da vírgula, 1,8. Ou seja, 1,80 m. Então é bastante simples. Do grande para o pequeno, divide. Do pequeno para o grande, multiplica. Ou seja, reduzindo, divide. Ampliando, multiplica. Item C. Se a abertura do ângulo formado pelos braços da menina mede 80 graus, a abertura do ângulo dos braços da menina. Ó. Tá vendo aí? Mede 80 graus na foto A. Então, quanto ele mede na foto B? Diga aí. (80 graus? 80. O ângulo nunca muda. Quando você está fazendo semelhança de figuras planas, o ângulo nunca muda. Só quem muda são os lados. Através da razão proporcional. O ângulo não. O ângulo sempre permanece o mesmo. Então, a resposta C, 80 graus. Do mesmo tamanho do A. Item B. Veja agora a redução da mesma foto A para uma foto C. Veja agora a redução da mesma foto A para uma foto C. Se medir, sem medir, calcule e responda no caderno. Qual é a medida de comprimento indicada com interrogação na foto C? Interrogação na foto C. Ora,
Nós acabamos de descobrir, se eu sei que a razão proporcional é 2, ó, 3 dividido por 1,5 é 2. Então, qual é o número que eu vou dividir? Eu tenho que dividir 4 para eu obter 2 como resposta. Para eu obter 2 como resposta, eu tenho que dividir o 4 por quanto? Tenho que dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. Que é a minha razão proporcional. Olha, entenda o que foi que eu fiz. 3 dividido por 1,5, 2. Então eu tenho que procurar um número aqui, para eu estar na interrogação, que dividindo por ele o resultado seja 2. Então é 2 também, ó. 4 por 2, 2. Então tá aí a resposta do item A. Qual a medida do comprimento indicado na foto C? 2. Né? Letra B. Como são as medidas de abertura de dois ângulos correspondentes nas duas fotos? Como são as medidas de abertura de dois ângulos correspondentes nas fotos? Pessoal, a medida de abertura nos ângulos correspondentes é o seguinte, ó. Quem é o correspondente desse ângulo aqui? Eu vou chamar esse ângulo de ângulo 1. É esse aqui, ó. O correspondente é esse. Vamos chamar de 1 linha, né? Então, ele pergunta, como são as medidas de abertura? São congruentes. Congruente quer dizer mesma medida, são iguais. Vou botar aqui, são congruentes. São congruentes. Passei a semana tentando ajeitar a minha mesa digitalizadora que tinha dado problema. Era o aplicativo que estava desatualizado. Mas ainda está com uns probleminhas, que às vezes eu boto aqui aí risca, está criando alguns riscos. Então, são congruentes e iguais a 90 graus. Iguais a 90 graus. Pronto, aí é a resposta. No item C, os retângulos dos contornos, ó, os dois retângulos dos contornos dessa foto são figuras semelhantes? Sim, são figuras semelhantes, sim. Existe razão proporcional e existe semelhança, existe congruência entre os ângulos. Quando eu digo congruência, é que tem a mesma medida. E existe razão proporcional entre os lados. Bom, essa foi a nossa primeira atividade. Quando for amanhã a gente vai ver mais sobre semelhança, aí vocês vão melhorando o entendimento cada vez mais. Ó, pessoal, mas é importante que vocês fiquem ligados. É importante que vocês fiquem ligados para saber o que é congruência, para saber o que é semelhança, para saber o que é quando é que são iguais, certo? Ok. Oi. Pronto, então vamos lá para a equação de segundo grau. Pois bem, aí a gente, para dar continuidade aí ao assunto, temos aí somente 4, né? Vamos esperar que os outros apareçam aí. Vou ver aqui, ajeitar aqui a cor do pincel. Pronto. Então é o seguinte, vamos para a fórmula de resolução de uma equação de segundo grau. Essa fórmula aqui é uma fórmula geral, certo? É a chamada fórmula de Bhaskara, né? Então essa fórmula ela nos permite encontrar as raízes de equações do segundo grau completas e incompletas, né? Enquanto a gente tem um estilo para resolver, tem uma forma de resolução para encontrar incompleta por falta do B, outra forma de resolução para incompleta por falta do C. Aí no caso da fórmula de Bhaskara, ela é capaz de, através dela a gente consegue resolver, encontrar as raízes da equação de qualquer situação, completa ou incompleta.
Então a gente vai aqui direto logo para a fórmula, porque não adianta nem a gente trabalhar a dedução, porque ninguém consegue decorar mesmo essa parte aqui, mas a gente pode pelo menos colocar um esboçozinho aqui, né? Que temos, pessoal, o x, né, que é a raiz, né, que a gente procura, ele vai sempre apresentar duas raízes, certo? Então nós temos essa fórmula aqui que diz x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c dividido por 2 vezes o a. No caso, esse b ao quadrado menos 4ac, ele é chamado de delta, certo? Olha aí, eu clico ali, a canetinha emenda aqui, ó. Certo? Então, esse b ao quadrado menos 4ac, ele é calculado em separado, porque ele é substituído por essa letra grega delta, certo? Então, pessoal, resumidamente, fica dessa forma aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Para determinar essa fórmula, partimos da fórmula geral da equação do segundo grau. Por esse motivo, a fórmula é válida para qualquer equação do segundo grau. No Brasil, essa fórmula também é conhecida como fórmula de Bhaskara. Olha aí. Olha o nome do homem aí, ó. No Brasil, essa fórmula também é conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela permite calcular o valor da incógnita x utilizando os coeficientes a, b e c da equação de segundo grau. Ó. Coeficientes a, b e c, a gente já tem uma ideia do que seja, né? Porque a forma geral, cuidado, uma coisa é a forma geral, outra coisa é a fórmula de resolução, fórmula de cálculo. Isso daqui é fórmula, ó, fórmula. É a fórmula de calcular, de encontrar as raízes, x1 e x2. Já a forma geral é outra coisa, ó, forma. Forma geral. A letra fica tão forte, né? Aqui. A forma geral é ax ao quadrado mais bx. Opa, eu botei foi b ao quadrado. Bx mais c igual a zero. Aqui, ó. Então, essa é a forma geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Forma geral. Então, a gente tem que conhecer o a, conhecer o coeficiente b, conhecer o coeficiente c, e aí sim a gente pega esses coeficientes e joga lá na fórmula, tá certo? Pronto, aí já pegando aqui a outra página, né? Agora nós temos uma equação completa, né, do segundo grau, para a gente resolver essa equação conforme a fórmula de Bhaskara, que a gente acabou de ver. Vamos só dar uma treinada aqui, ó. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Sempre nós vamos usar essa fórmula. Agora, você tem que lembrar que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse é o valor do delta. Que a gente coloca isso aqui dentro da raiz ainda, certo? Por isso esse delta, ele é bom ser calculado separadamente, para não misturar demais. Então veja lá, temos aqui uma equação seguinte, 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero. Veja bem, se você puder simplificar a equação, você pode simplificar. Por exemplo, imagine que aqui... É porque aqui você tem, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, né? A raiz quadrada de 9 é 3.
Então seria, somando, seria 9, multiplicando seria duas raízes, que somando fosse 12, multiplicando fosse 9, né? Mas aqui, você, digamos, só uma hipótese, que fosse 8, né? Que aqui fosse 8 no lugar do 9. Aí você poderia dividir 4 por 4, 12 por 4 e 8 por 4. Se você puder simplificar os três coeficientes, você pode fazer. Aqui eu não posso, porque eu posso dividir o 12 por 3, o 9 por 3, mas o 4 eu não posso dividir por 3. Então fica assim mesmo. Então o primeiro passo, pessoal, vamos seguir o passo a passo. Qual é o primeiro passo? Identificar quem é A, o A é 4. Identificar quem é B, o B é menos 12. Identificar quem é C. Esse é o primeiro passo. Sabendo que os valores dos coeficientes são esses, A valendo 4, B valendo menos 12 e C valendo 9, você vai encontrar o valor do delta. Professor, e como é que encontra o valor do delta? Substituindo na fórmula o valor de cada coeficiente. Então eu vou fazer aqui, ó, delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? O B é menos 12. Aí eu venho aqui e coloco, ó, menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é A? O A é 4. Vezes o C. Quem é C? O C é 9. Está aqui, dizendo bem aqui, C é 9. Já vou encontrar. É um pouco trabalhoso, mas depois que você pegar o ritmo... Agora um detalhe, nem sempre a equação vem ajeitadinha não. Às vezes ela vem toda bagunçada e a gente tem que ajeitar. Vem desorganizada. Então, delta é 12 ao quadrado é 144, que é 12 vezes 12. 144. Lembrando que uma potência aqui só vai dar negativa se a base for negativa e o expoente for ímpar. Mas aqui o expoente não é ímpar, não. Então, 4 vezes 4, 16. Ó, menos vezes mais é menos. Menos vezes mais é menos. Então, vai dar menos aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9. Vamos ver aqui. 16 vezes 9. 9 vezes 6 dá 54. Boto 4 e leva 5. 9 vezes 1 é 9. Com 5, 14. 144. Certo? 144. Então, vai ser 144 menos 144. O delta é 0. Delta é 0. Então, vocês vão ver situações diferentes. Quando o delta é 0, quando o delta é maior do que 0 e quando o delta é menor do que 0. São três situações diferentes. Já vou logo chamando a atenção para isso. Viu? Delta igual a 0, delta maior do que 0, delta menor do que 0. Nesse caso, o delta deu igual a 0. Certo? Todas as vezes que o delta for igual a 0, só existe uma raiz para a equação. Só existe um valor real. Certo? Quer ver? Vamos lá. Substituindo. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o A. Então, menos B. O B não é 12? Menos 12? Então, abre parênteses para não misturar o menos com menos. Abre parênteses e fecha. Mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 0. Então, já substituo pelo 0. Dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes 4. Então, menos vezes menos, aqui, ó, menos vezes menos é mais 12. A raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes 4 é 8. Então, 12, entenda o seguinte, ó, quando eu digo mais ou menos, é porque, quando eu digo mais ou menos, deixa eu explicar aqui de lado. A raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 16 pode ser mais 4 e pode ser menos 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16.
E menos 4 ao quadrado também é igual a 16. Então, a raiz quadrada pode ser mais ou menos. Por isso é que tem esse sinal aqui. Aí, voltando para onde a gente estava, entenda o seguinte. Voltando aqui para onde a gente estava. Se eu tenho dois valores, o x', que é somando, e o x duas linhas, tem gente que chama x', tem gente que chama x1, é a mesma coisa. E o x duas linhas ou x2. O x' é somando, o x duas linhas é subtraindo. Então, quando você faz 12 mais 0, é 12. 12 menos 0 também é 12. Por isso é que quando o delta é 0, tanto faz somar 12 mais 0 como 12 menos 0. Vai dar 12 do mesmo jeito. Então, só existe uma raiz. Não vai ter, o x1 vai ser igual ao x2. É uma raiz só. Então, 12 dividido por 8. 12 por 4 é 3. 8 por 4 é 2. Então, 3 dividido por 2 dá quanto? 1,5. Tá certo? 1 inteiro e a metade de outro. Então, essa é a raiz da equação. 1,5. Ou seja, 1 e 1 inteiro e 1 meio. Aí, tá dando para entender, turma? Hein, pessoal? Tá. Ó, já temos aí Tinha saído, Mariane? Ou não? Mariane. Bom, ó, infelizmente eu peguei aqui, e não deu para, não saiu todo. Eu vou botar aqui de lado para ver se dá certo. Tá um caso sério esse negócio aqui do controle do mouse, todo descontrolado. Me chamou, professor? Não, só perguntando se você tinha saído. Pronto. Olha só. Nós vimos aqui esse exemplo. E agora nós vamos ver mais um exemplo aqui. Outra equação. Perceba. Rapaz, mas tá difícil aqui. Descontrolado. Perceba o seguinte, que outra equação aqui, ó, 5x ao quadrado menos 3x mais 1. Primeira coisa que a gente observa é se está na forma geral, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aí não importa se aqui é somando ou se é subtraindo, né? Então ela está nessa forma assim. Aí vamos, primeiro passo, encontrar quem é o A. O A é 5, o B, menos 3, o C, 1. Ótimo. Vamos encontrar o delta. Se você não lembra, deixa eu recapitular aqui. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Aí, sabendo quem é o B é menos 3, eu boto aqui, menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 5, vezes o C é 1. Pronto, já vou encontrar o delta. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos. Então fica menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Certo? Aí, se eu pego aqui, ó, delta é igual 9 menos 20 dá igual a menos 11. Menos 11.
Pessoal, quando a raiz quadrada, quando o delta é negativo, é uma beleza. Por quê? Para quem está resolvendo a questão. Porque não tem solução. Todas as vezes, ó, que o delta é menor do que zero, ou seja, negativo, né? Toda vez que o delta for menor do que zero, negativo, não há, vou botar aqui, ó, não há valores reais. Valores reais para x. Não há valores reais para x. Entendido? Então, para por aqui mesmo. Você não bota para frente, não. Professor, por que não bota para frente? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Vou dar um exemplo aqui. Raiz quadrada de... Eu não vou nem dizer o menos 11. Vou dizer aqui o 25. Professor, e a raiz quadrada de menos 25? Não é 5, não? É não. Veja bem. Se eu pegar 5 e elevar ao quadrado, professor, que quadrado é esse? É o mesmo índice que está aqui, ó. O índice não é quadrado? Não é raiz quadrada? Então eu tenho que elevar ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E se for menos 5 ao quadrado, também é 25. Qual deles deu negativo? Nenhum. Por isso que não existe raiz de número negativo, ó, quando aqui for par. Quando aqui for par, não pode o radicante ser negativo. Só pode ser negativo se aqui fosse ímpar. Mas sendo par, não pode. Então entenda, bote na sua cabeça isso. Isso é um dos casos. Todas as vezes que o delta for negativo, parou a resolução. Não tem para onde ir. Não há valores reais para x. Compreendido isso? Sim. Pois é. Quando o delta for igual a zero, só existe um valor para x. O x1 é igual ao x2, então só tem um valor. Quando o delta é menor do que zero, parou a resolução porque não dá para continuar. Não tem solução nenhuma. Certo? Bom, antes de eu passar aqui a atividade, vamos estudar o discriminante de uma equação do segundo grau. O número delta, que é igual a... O número delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, é chamado de discriminante. Então, o que é o discriminante? É o delta, certo? Da equação do segundo grau. Ax ao quadrado, ó, é um trinômio quadrado perfeito, mais bx mais c igual a zero. Com a, b e c reais e o a diferente de zero. Por que ele diz assim? Porque a, b e c pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser inteiro, pode não ser inteiro. Agora tem um detalhe, ele está dizendo, ó, pode pertencer aos reais. Apenas uma restrição, o a não pode ser zero. Porque se o a for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, isso aqui sendo zero, a equação deixa de ser do segundo grau e ela passa a ser só do primeiro grau, ó, bx mais c. Ela passa a ser do primeiro grau. Então, o a não pode ser zero. O b pode, o c pode, o a não pode. Então, vamos analisar esse discriminante delta. Veja bem, eu vou até explicar para vocês logo em relação ao gráfico. Existem 3 gráficos que a gente pode destacar aqui. Oh, mas está horrível, rapaz. A gente passa aqui. Ó, emenda. Tem uma configuraçãozinha aqui que eu vou ter que encontrar. Eu vou ter que encontrar que não tá legal. Vou deixar para depois. Então desconsidere esse risquinho aqui. Então é assim, olha só. Se, preste bastante atenção nisso, ó. Se o A for negativo, a equação ela é decrescente. Então o gráfico ele aponta para baixo, ó. Ele tem as pontas para baixo. Certo?
o A negativo, ó. Quando o A é negativo, aponta para baixo. Quando o A é positivo, a parábola do gráfico, a curva, aponta para cima. Aponta para cima. Então, beleza. Positivo, aponta para cima. Negativo, aponta para baixo. Isso quando a gente estiver fazendo o gráfico. Certo? Agora, no caso do delta, vamos entender o seguinte. Vamos entender o seguinte. Vamos imaginar que o delta que o A é positivo. Então, a equação é crescente. Se o A é positivo, a equação é crescente. Ela apresenta, porque esse eixo aqui é o eixo X e esse eixo aqui é o eixo Y, certo? Vocês já viram com certeza esse eixo aqui em algum lugar. Então, é crescente, apontando para cima. Aí, o que você percebe? Nesse caso aqui, existem dois valores para x, ó, o x1 e o x2, que pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser desse lado também. A parábola poderia passar aqui e aqui. Então, nesse caso aqui, o delta é maior do que zero. Ele é maior do que zero. Vamos ver outro exemplo. Agora eu vou dar um exemplo de uma equação decrescente, onde o A é menor do que zero. Um exemplo decrescente. Olha só. O eixo, o arco aqui a parábola, ela toca no eixo do x só em um lugar. Então só existe o x1. Quando é que acontece isso? Que a parábola toca no eixo x somente em um lugar? Só existe um valor para x? Quando o delta... Opa, eu botei foi o x. Quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, só tem um valor para x. E aí, outro exemplo. Olha só essa situação. Aqui o y, aqui o x. Vou dizer que a equação é crescente, o A é maior do que zero, o A é positivo. Aí você vai olhar, viu, professor, não está tocando no eixo X. A parábola não está tocando no eixo X. Eu estou explicando aqui de forma geral, mas depois a gente vai detalhar bem direitinho e vocês vão entender como é que funciona isso. A parábola não toca o eixo X. O que aconteceu? O que aconteceu é que aqui o delta é menor do que zero. Não existe valores para x que satisfaçam a equação. Valor nenhum que você botar no lugar do x vai dar igual a zero, vai dar certo. Beleza? Então, esse é o comportamento dos gráficos das equações do segundo grau. É o seguinte, você vai ter as seguintes situações. O delta, ele podendo ser, quando ele é maior do que zero, você tem dois valores para x. Professor, como assim? Que valores são esses? Valores, assim, ó, se você substituir o x por um valor, vai dar, você desenvolve a equação, vai dar zero. Se você substituir o x pelo outro valor, no caso são 2, também vai dar zero. Quando o delta é igual a zero, só existe um valor que você coloca no lugar do x que vai dar certo, que vai dar igual a zero. E quando o delta é menor do que zero, não tem nenhum tipo de... nenhum valor, você não vai encontrar nunca nenhum valor que botando no lugar do x vai dar igual a zero. Então não tem solução. É basicamente isso a questão do discriminante delta. Então vamos aqui só fazer a leitura mesmo agora, já expliquei. Quando delta é maior do que zero, a equação tem duas raízes reais distintas. x1 e o x2, são dois valores distintos, diferentes. Quando o delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Então, duas raízes iguais a gente considera que é só uma, né? Porque diz que o x1 é igual ao x2, só existe uma raiz.
x1, por exemplo, x1 igual a 3, x2 igual a 3. Então, só existe uma raiz. Quando o delta é menor do que zero, a equação não tem raízes reais. Então, explorar e descobrir. Sabemos que a equação tem duas raízes reais e iguais quando o delta é igual a zero. Por que isso acontece? Para responder, substituam no caderno o valor de delta na fórmula de resolução de uma equação de segundo grau e registrem o que é observado. É na hora de fazer a substituição, né, do valor do delta. Se o delta der zero, vocês vão perceber que vai, por exemplo, somar 8 mais 0 dá 8, 8 menos 0 dá 8, não altera em nada. Vamos ver aqui a resolução de uma equação, fazer a análise dela. Tá, aqui é a equação de segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Essa é a equação de segundo grau, completinha. Ela é completa, ela está organizada. Só que nós vamos agora identificar os coeficientes. Quem é o A? Vou procurar aqui, ó. Não estou vendo o A. Se eu não estou vendo o A, é 1. Ele vale 1. Quem é o B? O B é menos 5, que é o valor que acompanha o X. O B é menos 5. Quem é C? O C é 6. Beleza. Substituindo na fórmula do delta, vamos relembrar aqui o delta. Ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então vamos lá, substituir. Delta é igual. Quem é B? B é menos 5. Então vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Vezes o C. Quem é o C? 6. Vou até botar aqui, 6. Mais na frente. Então, delta é igual. 5 ao quadrado, 25. Menos vezes mais é menos e menos vezes mais é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, menos 24. Delta é igual a 1. Raiz quadrada de 1 existe. 1 é maior do que 0. Então, vai ter duas raízes reais. Aí você vai lá, eu já sei quem é o delta. Aí eu jogo lá na fórmula geral. Ó. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o A. Joga nessa forma. X é igual a menos B. Quem é o B? X é igual a menos B. O B é menos 5. Então eu tenho que botar parênteses para não misturar os sinais. Ó. Menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de 1. O delta é 1. Raiz quadrada de 1. Dividido por 2 vezes o A. E o A vale quanto? O A vale 1. Ok. Continuando aqui. O bom é que é sempre o mesmo formato, pessoal. Quando pega a forma geral, não tem muita coisa de diferente, não. Menos vezes menos. Mais. Mais ou menos. Raiz quadrada de 1. 1. Dividido por 2 vezes 1. 2. Daqui você parte para o x1, que é somando, e o x2, que é subtraindo. x1, 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Pronto, já encontrei o x1. Vamos encontrar o x2. x2 é subtraindo. 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4. Dividido por 2 é 2. Então, pessoal, essa equação ela tem duas raízes reais. Quem são essas raízes? Essas raízes são o 2 e o 3. E agora nós vamos provar que isso aí é verdade. Ó. Vamos lá. Vamos provar que isso é verdade. X ao quadrado menos 5x mais 6, acho que é 6, deixa eu lembrar aqui, mais 6 igual a 0.
E ele está dizendo que tem dois valores para x que satisfazem essa equação. Um deles é o 2. Vamos ver. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 é igual a 0. Vamos ver se é verdade. 4. 5 vezes 2, 10. Mais 6 igual a 0. Olha só. 4 mais 6 é 10. Menos 10, 0. Beleza. Vamos tentar o 3 agora. Porque ele diz que o 2 é raiz. Vamos tentar o 3. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. Onde tinha um x, eu tenho um 3 agora. 9. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 3 é 15. Mais 6 igual a 0. Olha só, 9 mais 6 é 15. Menos 15, 0. Então, está conferido. Não precisa a gente conferir, eu estou mostrando para vocês como é que é, né? Então, pessoal, é desse jeito. Quando você, no caso do discriminante, se o delta, você está calculando o delta. Sempre por essa fórmula, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Pode botar 4ac direto. Quando você encontra o delta, se esse delta for negativo, você terminou a questão, porque não tem solução. Se o delta for igual a 0, só vai ter um valor para x. O x1 vai ser igual ao x2. Só existe uma raiz real. E se o delta for maior do que 0, são dois valores para x. Esse é o estudo do discriminante. Beleza? Então, nós vamos, na parte de explicação, nós vamos ficar por aqui. E eu vou só passar uma atividade para vocês copiarem e responder. Pois bem, turma, assim, de atividade aí valendo aí, compensando o restante da aula, né? Ainda falta o quê? Falta 40 minutos para chegar o nosso tempo. Nós vamos, deixa eu ver aqui qual é a página. Vou colocar para vocês, é a 58. Então, na página 58... Página 58. Vocês vão fazer as questões 74, todos os itens. Pode colocar todos os itens porque um está atrelado ao outro. A 75, a 76 e a 77. Não faça a 78 por enquanto, não. Tá bom? Deu para compreender aí? Tá. Beleza, então... Vocês Quais são as mesmas? Quais são mesmo? Anote aí, 74, a página 58. Quais são mesmo? 74, 75, 76 e 77. 4 questões. Entendido? Quando vocês forem fazer, cada item desse aí pode deixar 4 linhas, que é o que dá. Certo? Tá. Beleza. Então, turma, vocês podem ficar à vontade. A vontade que eu digo é para copiar, aproveitar esse restinho até 5 horas e copiar. Ou então, se você tiver tempo à noite... Copiar e responder. Copiar e responder. Você pode deixar para copiar só à noite. Copiar e responder. Copiar e responder. Então, você fica à vontade para você copiar agora, nesse restante da aula, né? 40 minutos. Ou deixar para copiar mais tarde, não tem problema não, tá bom? Então nós ficamos por aqui e amanhã a gente faz a correção dessa atividade, tudo bem? Tá. Pois tá, ok. Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no grupo. Tchau. Tchau. Mais tarde eu disponibilizo a aula.